Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Nagunda Podcast. Estamos aqui hoje num episódio um pouco emergente, igual esse programa. Lembrando, esse programa ele é um projeto embrião para bater papo com pessoas de boa fé, pessoas de atitude que estão aí na sociedade querendo cidades e políticas públicas mais inteligentes. Hoje aqui comigo no estúdio está uma grande amiga, liderança do Salve Brava, diretora da Sebrava, e ela teve grandes conquistas numa luta quase que incansável. Seja bem-vinda, Dani, tudo bem? Bem-vinda, obrigada, Rafa. Parabéns pelo trabalho, por esse estúdio incrível, pelas iniciativas, pela parceria, pela força que tem nos dado. É um prazer imenso estar aqui com vocês e te parabenizo mais uma vez pela coragem e pela iniciativa. Poxa, obrigado, Dani. Eu fico muito honrado em ter você aqui. A gente começou a ter uma interação aí tem um pouco mais de 2 anos, no máximo. E sempre acompanhando o seu trabalho, eu sempre falei que estava nos bastidores, né? Sempre acompanhei, fazendo meus trabalhos ali, eu via que tinha que ter muita coragem para estar lá com a cara à tapa. E você fez isso brilhantemente pelo Salve Brava, né? E aí começou-se esse movimento e gerou um Salve Itajaí depois. Como que foi essa criação do Salve Brava? Conta pro pessoal pra gente dar uma introdução e que não foi fácil, né? O Salve Brava surgiu por uma questão de urbanização precária da Brava, né? Exato. Vamos lá. Eu sou oceanógrafa, né? Durante muito tempo eu trabalhei na área de pesca, num centro de pesquisas do IBAMA, onde eu servia ao Ministério Público, vamos dizer. Eles tinham demandas e a gente terminava fazendo uns pareceres técnicos. Mas eu trabalhava do lado de lá, né? Uhum. E para mim o Ministério Público é algo intocável, lindo, maravilhoso, onde a sociedade civil poderia recorrer nas maiores necessidades. Ao sair dessa questão da pesca, fiquei um pouco ociosa com a questão de trabalho e me deparei com uma Praia Brava passando um começo de uma pressão gigantesca que era essa verticalização. Tá, mas beleza, a gente tinha um código de zoneamento que estabelecia térreo mais 2 pisos na primeira quadra, térreo mais 3 na segunda, térreo mais 8 na terceira, que era uma coisa muito razoável e, né, dentro do que a gente entendia até do município, previsto, né? Exatamente. Esse era o planejamento que o município estipulou alguns anos atrás e que eu estava bem de acordo com aquilo que estava acontecendo. Mas, de repente, começaram a surgir paredões de frente para o mar. Falei, opa, como é que pode uma coisa dessa? O que está acontecendo? Então, fomos investigar, estudar. A Associação de Moradores da Praia Brava, fundada em 1995, que é a Sebrava, eu acho que é uma das associações de moradores mais antigas de Itajaí, estava paralisada, né? Não estava sem diretoria, assim, totalmente instável, CNPJ em situação crítica e tal. Falei, pô, o que está acontecendo? Então e nesse mesmo momento começa a se dar início às questões do trabalho do plano diretor. Falei, não, vamos lá, vamos representar, né? Já tinha bastante experiência nessa área e comecei a ver o que estava acontecendo. E, de repente, eu descobri, caramba, eles conseguiram legalizar o crime ambiental do sombreamento, porque através de uma lei que foi publicada sequencialmente ou junto com o Código de Zoneamento, eles aprovaram a questão dessa outorga onerosa, que até então não havia sido colocada em prática, mas conseguiram elevar um patamar construtivo de térreo mais 2 pisos na beira-mar para 8 pisos, né? O que estava causando sombreamento da praia às 15 horas. Que vai contra a política de urbanismo, a política ambiental, a gestão costeira, né? Todos os princípios disso, né? Exatamente. E, assim, até mesmo pela minha essência, na questão da pesca, eu digo assim, se você sabe pescar, você vai ter peixe sempre. Sabe? Então, questão, às vezes, se você respeitar o mínimo, tudo vai funcionar bem. E essa é a premissa do desenvolvimento sustentável. A gente ocupar os espaços de maneira adequada. Existem limites das questões de rios, sabe? Limites realmente ambientais, porque a vegetação, essa interface é uma interface muito importante, água, ar e terra, né? Uhum. E o homem tem muita dificuldade com esse imediatismo. A oceanografia me coloca numa escala de tempo um pouco mais geológica, né? Sim, então a gente sim. sai de um patamar depois da Revolução Industrial de 1800 para cá, onde o mundo explodiu de gente, e te coloca lá 10, 15, 20, 100 mil anos atrás, né? Um processo onde o nível do mar já teve 100 metros acima, 100 metros abaixo, e você sabe que situações vão acontecer. E o homem tem essa capacidade intelectual, inteligência para poder tomar decisões certas, ir para o caminho certo, mas o dinheiro sempre fala mais alto. E são ações imediatas, né, que acabam gerando... Eu conversei aqui no primeiro episódio com o Daruan, que ele é um cientista, né?
ali doutor em ciência da Univale e tal, a gente veio bater um papo sobre ciência. E em um momento ele falou da teoria do caos, que, né, um pequeno fato pode desencadear diversas ocasiões ali que vão gerar em cenários diferentes. E é isso que acho que você tem falado, né? Que, poxa, se vocês não estão pensando agora, vocês vão gerar um prejuízo para frente. Exatamente. Gera um resultado, até hoje, na postagem que você fez ali no Salve Brava, hoje é dia 2/3, só para o pessoal também saber. Então hoje você fez uma postagem no Salve Brava e teve muitas repercussões. E teve um comentário até que me chamou a atenção, que é: eu prefiro a Brava de hoje do que a Brava de antigamente. Mas não tem como comparar 1980 com 2020, né? Então eu até respondi para o rapaz, um senhor, falei, é a mesma coisa na sua saúde. A sua saúde poderia estar muito melhor hoje, o seu corpo poderia estar muito melhor hoje, se alguns anos atrás você tomasse atitudes melhores, planejamentos melhores, pensando no futuro. Eu fiz uma analogia para ele, né? E é mais ou menos isso que vocês estavam buscando na Praia Brava, né? Exatamente. E, na verdade, porque a Praia Brava ela sobreviveu dentro desse processo de desenvolvimento histórico. A Praia Brava, a Praia dos Amores, era um lugar inóspito. Era um lugar onde, por exemplo, meu marido é nascido aqui. Ele era proibido de ir na Praia Brava, porque era área de desova de corpo, era local de prostituição. Então, em função desses desprazeres, talvez, dessas coisas que a gente, né, não apoia diretamente, a Praia Brava terminou se preservando, né? Mas até 2008 ali foi tranquilo, exatamente. Né? Foi tranquilo. A Praia Brava ela não tinha muita infraestrutura urbana. Até 2006, 2008 ali era ruas de terra, né? Se não me engano. Super. Problema, dificuldade de saneamento. Foi um boom muito rápido, né? Foi um boom muito rápido mesmo. E eu falei assim, quando eu me mudei para lá, o meu cabo de energia eram 500 metros até chegar na minha casa. Então tinha uma dissipação, assim, uma perda de energia, a conta era um absurdo, exatamente porque realmente não tinha muita coisa. Mas sempre uma praia virgem. E a natureza, essa paisagem dela é que garantiu isso. Na verdade, eu digo assim, os bares, por exemplo, que hoje estão sendo retirados, estão sendo proibidos, o Canto do Morcego, né? Que tinha kiwi, galeras, o próprio Arung, que, meu Deus do céu, agora virou poeira. Espero que volte também. Mas aquilo ali colocou Itajaí e a Brava no mundo mesmo, sabe? Sim. Num patamar internacional, como um lugar incrível, assim, realmente com todas as qualidades. Mas faltou a gestão pública de novo, né? Faltou o planejamento, né? Faltou muito planejamento. Exatamente. Faltou planejamento urbano, planejamento de ocupação. É uma coisa muito mais macro, né? Falei, essa questão do Canto do Morcego, festas, baladas causam impacto? Causam, mas é pontual. Se recupera, entendeu? Enquanto que... E eu até comentei, o Arung, quando aconteceu essa fatalidade, né? O Arung, ele foi um exemplo de empreendedor, vamos dizer assim, não é combater, mas ser amigável com seus vizinhos. Ele diminuiu as externalidades, ele combateu as externalidades dele. Sim. Ele investiu em volta dele, nos bairros que ele trazia problema, ele investiu em guardinha, toda vez que tinha festa tinham guardinhas aqui em Cabeçudas, em todas as esquinas, controlando o som, recolhendo lixo, guiando o trânsito, colocou câmeras para... Então ele foi lá, ele contornou a situação para se adequar. E enquanto do outro... Mesmo sem ter sido obrigado a ver a questão do impacto da vizinhança, ele entendeu que estava impactando e que precisava reduzir esse impacto de alguma maneira. Ele, na época, foi um exemplo disso. E a gente tem hoje, até então... tinha o apoio do Arung para diversas atividades que envolvem ali a manutenção da vizinhança e da comunidade turística. Sim. Então, ele dava um apoio e faltou planejamento. Então, a gente vê que a construção, né, a liberação desses paredões não é culpa da construtora. A gente não vai entrar no mérito de construtora e de lobby, tananã. Mas, a partir do momento que você tem a permissão, alguém permitiu. E se esse alguém permitiu, por que ele permitiu? Como que estava sendo permitido? Como que chegou esses paredões na beira da praia, passando, de repente, por o aval da prefeitura, né?
Eu entendo assim que a questão financeira, o aspecto de ganho de muito dinheiro num pequeno intervalo de tempo é o que movimenta todo esse mercado, né? E aí se abdica dessa questão da qualidade de vida, de alguns aspectos mínimos. Porque, na verdade... Saneamento básico, né? Exatamente. Eu falei assim, o prédio, mesmo que tenha 5 pisos, ele vai continuar dando um lucro violento, sabe? Se o adensamento for menor, os próprios empreendimentos, as habitações vão ser mais valorizadas, porque tem menos opção. Então, quando você adensa demais, coloca uma quantidade no decorrer do tempo, né? O mercado termina se equilibrando, né? Então, são situações que têm que ser revistas nesse sentido. E também não é uma questão só de liberdade de construir ou de lucro, né? É que a gente vive, a política urbana ela entra num direito difuso, assim como o meio ambiente, ele é o direito difuso. A qualidade urbana também é um direito difuso, que é um direito de todos, né? E aí, quando você para e fala, eu tenho meu terreno, posso fazer o que eu quiser? Não. A gente tem ordem, tem que seguir as premissas de urbanização, né? A gente tem um plano diretor, a gente tem um zoneamento. A própria outorga onerosa, eu falei isso na audiência pública, até algumas pessoas falaram, você defendeu a outorga onerosa? Eu defendo ela como um instrumento como ele foi feito. Porque ele serve ali para você melhorar, aumentar o solo criado, né? Criar esse solo a mais, esse padrão construtivo, se a infraestrutura estiver adequada. Porque 10 anos de intervalo de um plano diretor. Subentendia-se na época que 10 anos era suficiente para uma gestão pública implantar saneamento, implantar calçadas. Só que Itajaí parece que parou no tempo, né? Itajaí não investiu em calçada e não investiu em esgotamento sanitário e ainda foi lá e acumulou. A gente viu na Brava o esgoto brotando esse ano, né? Na beira da praia. A qualidade de água oceânica da Praia Brava foi assim, a balneabilidade foi horrível. Péssima, né? A Lagoa do Cassino, a gente tem um vídeo, né? Que eu ouvi uma denúncia, uma das nossas diretoras foi lá, inclusive, checar que o cheiro realmente dentro da Lagoa do Cassino estava uma coisa assim insuportável, de esgoto puro mesmo, né? Saiu no próprio diarinho aquele William, o diretor da Semasa, eu não sei o nome, o diretor da Semasa, não lembro o nome dele, ele falando que realmente a Lagoa do Cassino era responsável por contaminar a praia, por isso que a balneabilidade da praia estava ruim. E que a Lagoa do Cassino recebe um monte de esgoto ilegal de casas irregulares e empresas. E você já viu o tamanho? Ele já sabe, não mas faz você nada. Já viu, então, você já viu o sistema de escoamento da Praia Brava? A gente tem duas vertentes principais, que é o Ribeirão Ariribá, né, ao sul, e a Lagoa do Cassino ao norte, sabe? Na verdade, a Lagoa do Cassino, como diz a minha amiga e minha ex-professora Inês, aquilo ali é uma dádiva da natureza para a Praia Brava, né? Aquilo ali é uma fonte de vida, né? Aporta a vida, cria a vida, e é um lugar, assim, de uma peculiaridade tão incrível, porque é tão pequeno e contém tudo ao mesmo tempo, e não se dá atenção, né? A gente vê assim muitos disparates acontecendo. Quando foi feito a autorização da construção do Bravíssima, no Canto Norte, né? Daquele condomínio incrível, lindo, maravilhoso, poderoso, onde muitas questões e premissas ambientais foram mantidas e observadas para que ele fosse instituído lá. A autorização desse condomínio viabilizou um acordo importantíssimo, né? Que se fosse cumprido, seria assim, o caminho de futuro de um desenvolvimento planejado e sustentável para o bairro da Brava, Cabeçudas, e que termina, na verdade, ampliando para toda a cidade. Mas simplesmente a gestão pública atual desconsidera o que foi feito, o que foi acordado, né? Que seria o quê? A criação dos parques, né? Da APA da Orla, né? Que é a área de proteção ambiental da Orla de Itajaí, que envolve todas as praias, o Parque do Canto do Morcego, o Parque da Lagoa do Cassino, que é, assim, esse de suma importância em todos os sentidos. Isso não tudo... só ecológico, né? Mas turístico. Cara, entendeu? Porque a economia do turismo é limpa, ela é perpétua.
perpétua. Então você arrecada, você investe, você protege, você melhora, você faz educação ambiental, Sim. você dissipa. Então, assim, assim, é uma questão de planejamento, né? E é isso que a gente tem batido na tecla que falta muito tempo em Itajaí. Então, parece uma corrida enlouquecida para ver quem consegue mais, quem avança mais rápido. E o que a gente quer é o tal do planejamento. Sim. E nesse meio tempo, a gente tem aí, a gente tem legislações para ser obedecidas e a gente sabe, até abrindo um parênteses, a organização da sociedade civil e o papel dela perante a política urbana. A política urbana ela é participativa e as associações de bairro, como a Sebrava, a MC aqui em Cabeçudas, o pessoal da Fazenda, eles são entes que participam de um colégio de delegados, de uma formação de um plano diretor, dos conselhos de saúde, social, né? Todos os conselhos, e a partir daí que a sociedade é ouvida, né? Então, é mais ou menos isso o arranjo, tá, pessoal? Não sou deveria ser dessa né? forma. O arranjo é mais ou menos esse, da importância das associações. E aí a gente chega na parte de urbanismo, a gente tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Gestão Territorial, CMGDT, Gestão e Desenvolvimento Territorial. E a maior parte desses empreendimentos passou por lá, né? Sim, você sabe que essa questão dos conselhos e que, na verdade, a gestão participativa ela é prevista constitucionalmente, né? E é um avanço muito grande, porque você consegue, através dessa situação, dessa participação de todos os envolvidos, e vou dizer, na pesca isso também era incrível, porque a gente tinha a parte técnica, a gente tinha o setor produtivo, a gente tinha o pessoal da regulamentação, o governo, e todo mundo junto, buscando um acordo para que se chegasse no melhor ponto possível. Uhum. E isso funciona, traz resultados incríveis em termos de planejamento urbano, ou de desenvolvimento, ou de uma gestão pública de determinada coisa. Mas, infelizmente, a gestão urbana de Itajaí não tem essa abertura. Eles não nos escutam, Rafa. Não escuta, né? Eu vi ali... Tipo, no meio ambiente, por exemplo, é incrível, porque você tem representantes do governo, das instituições, das autarquias públicas, da sociedade civil, e todo mundo buscando o melhor. Na saúde, todo mundo buscando o melhor. Mas quando a gente tenta se manifestar perante o setor do urbano, a gente vê que a coisa é articulada. Ela não é honesta, não é correta. Não busca se fazer o que é certo. Busca-se atender a um único setor. Eu vi ali, eu li alguns documentos do conselho, né? Eu tô colaborando aí da forma que eu consigo também nesses processos todos. E eu li algumas atas ali que eu vi algumas mensagens que a ata teve que ser alterada porque eles não registravam nem a sua manifestação na ata, né? Não tinha registro de manifestação, de opinião, e basicamente tinham 4, 5 pessoas que estavam realmente a fim de estar lá, né? O resto estava cumprindo a tabela, né? Exatamente. Na verdade, como é que tudo isso começou, né? Eu fui entender, então, que a alteração do patamar construtivo que estava causando o sombreamento da Praia Brava era produto da aprovação de projetos por um conselho, né? E que isso estava previsto no plano diretor de Itajaí. Ou seja, então, assim, pode-se se utilizar desse instrumento de como é o termo? De adicional construtivo, desde que seja submetido ao Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial e não cause impacto sobre a infraestrutura local ou paisagem urbana. Paisagem urbana. Isso. Que é o artigo 94 do plano diretor atual. Exatamente. E aí eu dizia assim, mas o sombreamento não é um impacto sobre a paisagem urbana? Muito, pelo amor de Deus, né, gente? Então, mas aí, esta pergunta eu levei ao conselho inúmeras vezes, né, ao secretário de urbanismo, ao presidente do colégio de delegados e do conselho, e eu digo, mas então me defina o que é impacto sobre a infraestrutura e sobre a paisagem urbana. Se isso não está bem definido, então me defina, se o senhor é um urbanista. Me defina. Sim, porque se o sombreamento não é um impacto sobre a paisagem urbana, eu vou dizer assim que eu realmente... Numa zona costeira e turística, né? Exatamente. Numa área de interesse costeira e turística. Então o que acontece? Então, vou te dizer que, do meu ponto de vista, se realmente o sombreamento é um impacto sobre a paisagem urbana, jamais aquele conselho poderia ter aprovado
todas as outorgas que foram aprovadas de frente para o mar, porque estão cometendo um crime, não estão cumprindo a lei. Né? Então, os conselheiros não estão cumprindo a lei. E isso tudo a comando de um gestor público que deveria colocar e deixar claro esses limites às pessoas que estavam ali participando, né? Não utilizar de repente, dessa falta de conceito para... Exatamente. Não tem o princípio da precaução, né? Falta Exatamente. o princípio da precaução. Ou se omitir dessa observação, né? Desse quesito legal para a tomada de decisão. Então, foi assim que tudo começou. E aí eu fui tentar entender, então, quem era esse conselho, né? Esse conselho que aprovava tudo. E descobri assim, bom, primeiro eles aprovavam 99% de todos os projetos. Não havia um indeferimento. 99,9%. Vou dizer assim, que eu não sei se é vulgar falar isso, mas o único processo, submissão que foi indeferida num período de 4 anos por esse conselho foi um puteiro ali na Beira-Rio. Caraca. Entendeu? O resto 99,9% foi aprovado. Passou. Tudo era aprovado. Eu falei, bom, mas por que existe um conselho? Se tudo é aprovado, né? Que coisa? Eu achei assim uma coisa meio assim estranha. Banal. Isso. E aí começa então a mergulhar e verificar quem são os participantes desse conselho e de repente a gente vê que a sociedade civil não está devidamente representada dentro desse conselho. E quando está mascarada por outras entidades. Então eu falei, pô, tem alguma coisa errada. E aí começou então essa batalha da Sebrava. Começou a batalha da Sebrava individualmente. Quando a gente foi extraindo essas análises, falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Terminei conhecendo o pessoal da Associação de Moradores da Fazenda e Fazendia, que já estava passando uma pressão gigantesca por causa da questão do binário, onde o seu Vilmar, onde de nada chegam para eles, começam a bater na porta dizendo, não, você vai ter que se mudar. Pessoas que nasceram, né? Pessoas que são assim, que foram criadas a vida inteira, seus familiares, né? Itajaí tem essa coisa muito local, né? E super preocupado. E eu falei, seu Vilmar, eu também tenho outra bomba relógio aqui, é isso que está acontecendo. Conversamos então com o pessoal de Cabeçudas. E aí, de repente, começa a surgir esse movimento das associações de moradores que gostariam de estar participando, gostariam de estar se manifestando, opinando, levando as demandas, porque quem mais conhece o seu bairro do que o próprio morador? Nós sabemos dos nossos problemas locais. Nós sabemos que naquela curva ali não dá para passar um caminhão porque a rua é muito estreita, né? Nós sabemos aonde é que a gente tem problema de transbordamento de água, esse tipo de coisa. E eles não nos escutam, simplesmente não nos escutam. Então, assim surgiu o Salve Itajaí. A união das associações de moradores que buscam serem ouvidas. Uma política pública, uma política urbana. Justa, Participar as premissas constitucionais, né? Apoiar. A gente quer trabalhar conjuntamente, né? A questão de gestão de praia, né, Rafael? Vocês também têm um problema aqui, Cabeçudas, muito semelhante, né? Uma zona, uma sujeira, pode tudo. Não tem horário, não tem regramento, não tem área de ocupação. É uma coisa assim, ó... E isso começou de uns tempos pra cá, não faz tanto tempo que começou essa zona. Não faz tanto tempo, não tem aí 10 anos que começou essa zona. Ela começou realmente, a gente veio que a gente está colhendo frutos hoje de uma legislatura anterior péssima, né? As leis de 2012, 31 de dezembro de 2012, o plano diretor em 2006, que teve uma bafafá, foi explícito ali o que aconteceu, né? E a gente não teve não tinha como é que eu posso dizer, tantos problemas brotando, né? A gente não tinha esgoto brotando, a gente não tinha o cassino tão poluído, a gente não tinha as ruas tão esburacadas, as calçadas tão deixadas de lado, as escolas ali, o Ariribá jogada de lado. Então, começou de um tempo para cá e foi se intensificando cada vez mais. E isso ficou nítido para mim. Principalmente porque eu me mudei para cá, vão completar 18 anos que eu estou em Itajaí. Eu não sou daqui. Faz 18 anos que eu estou em Itajaí. E uma das coisas que eu sempre falava para os meus amigos, que quando eu me mudei para cá, para os meus familiares, cara, lá você não vê uma sujeira no chão. Lá o pessoal para atravessar a rua, lá você vai pra praia tranquilo, tem muita bicicleta. Educado, né? Hoje não tem mais isso, a rua tá muito suja, cara. A quantidade de brita e areia que tem, os bueiros entupidos, a gente viu o que aconteceu aí. Então parece que tem uma omissão do executivo nisso, né? Eles fecharam os olhos pra Itajaí, não enxergam ali como um todo, né? Você sabe que quando eu vim morar aqui, isso foi uma coisa também que me impressionou muito.
Eu falei assim, eu cheguei aqui há 25 anos atrás, que a impressão que eu tinha é que até restaurante fechava na hora do almoço, Sim, né? sim, sim. Porque Cílio Luiz, o comércio inteiro da Cílio Luiz fechava, né? De meio-dia às 2. Só que assim, são os valores do povo itajaiense. Isso é uma coisa que me encantou demais. Os meus sogros me encantam, sabe? Porque para quem vem de cidade grande ou vem essa demanda de econômica, aqui as pessoas têm qualidade de vida. A gente tem uma grande parte da população empregada, que vive numa classe de vida média, sem muito, mas que não falta nada, onde você tem acesso às coisas. Na verdade, Itajaí mesmo é um município geograficamente abençoado por Deus, Sim, né? é um Tem lugar muito tudo. bom. Por isso Tem que a gente tudo. está Tem aqui, né? pesca, tem porto. Tem É o maior indústria. porto pesqueiro do Brasil em termos de volume de desembarque. Sim. Sabe o que é isso? É o maior do Brasil. A indústria pesqueira focada aqui. Tem O tudo. Vale do Itajaí tem uma das maiores polos de reciclagem de PET, por exemplo, por causa das Tudo, redes exatamente. da pesca. Não, tem enfim. tudo. Sabe, é um município assim que se está bem, deveria estar bem melhor se tivesse uma gestão pública responsável. Pois é. Entendeu? Esse é o grande ponto da questão. E eu acho que é contra isso que a gente anda lutando, sabe? Eu vou dizer assim, eu não tenho o objetivo financeiro nessas batalhas. Eu busco o que é certo. Entendeu? Eu acho que eu bato de frente com lutas onde as pessoas terminam se intimidando de alguma maneira, né, Rafa? As pessoas têm medo. Né? Tem medo de falar o que elas sentem, o que elas acham, a sua indignação, né? E eu acho que eu sou um pouquinho dessa voz. Eu sou um pouco da voz da natureza, e eu sou a voz das pessoas que não têm coragem de falar e que precisam chegar para essas construtoras, chegar para um secretário de desenvolvimento urbano e falar verdades, né? Verdades porque, assim, realmente, assim, essa articulação é imunda e a gente não compactua com isso. E a gente tem que lembrar que o trabalho que você faz, que a Inês faz, que o Vilmar, todas as pessoas, acho que nem é bom também nomear, porque são muitas, mas o pessoal da Agenda 21, do Condema, o pessoal que está trabalhando nas associações, eles são voluntários. Eles fazem isso de uma forma gratuita e no seu espaço livre. E nem a gente aqui gravando agora. Pessoal, insisto, a gente grava no tempo vago, a gente trabalha. Eu trabalhei até agora, na hora que você falou, estou saindo de casa. Eu falei, tá bom, troquei aqui, ligamos tudo, está funcionando. Então é um trabalho voluntário para criar um futuro melhor, uma cidade mais inteligente, uma política pública mais inteligente, que é o objetivo deste podcast hoje. É trazer pessoas como você, a gente vai ter, acho que na sequência, provavelmente vai no domingo ao ar esse programa, e na segunda-feira vem o fiscal do IMA, o Wagner. Ele esteve aqui, a gente conversou um monte, ele é educador, ele falou, cara, minha maior lacuna, ele tem uma escola, né? E a escola dele surgiu por quê? Porque ele tinha uma lacuna entre o profissional que trabalhava com licenciamento e o licenciamento em si. Então ele começou a educar essas pessoas, a trazer conteúdo, e o maior desafio dele é legislação. E a gente viu, né, nesse tempo curto, nesse espaço de tempo curto, vamos colocar do meio do ano para cá, que foi quando reverberou mais essa questão do estudo de impacto de vizinhança, a gente viu isso lá que a legislação não estava sendo obedecida, né? Que o conselho estava aprovando a outorga sem obedecer, que o conselho estava sem avaliar, né? Eu vi diversas atas ali que eles mandam 20 projetos para avaliar em 40 horas. Como é que uma pessoa normal avalia isso? Você foi até bem otimista, não sabe o retorno do Conselho após a paralisação. Foram 350 projetos em 3 dias úteis, onde eles aprovaram em bloco 240 projetos. Em bloco, sem olhar. Falaram, não, a gente já olhou, está tudo aprovado. É frustrante Eles isso. aprovaram 250 projetos em bloco, tipo, em 5 minutos. Num bloco único, sob uma premissa de que a maioria dos membros do Conselho já haviam avaliado eles. Isso por em 3 dias, né? Isso não, porque eles estavam sendo revistos, né? Houve uma determinação judicial. O Conselho foi suspenso, verdade. Foi essa ação do sombreamento que gerou Exatamente. Foi a denúncia do Conselho mesmo, de que estavam atuando de maneira irregular, né, sem a devida representação da sociedade civil. Isso daí foi comprovado. A juíza, a doutora Sônia, mandou que houvesse a recomposição do conselho, mas houveram projetos também que foram aprovados sem uma previsão regimental, e ela mandou que todos os projetos fossem revistos.
E nesse processo de revisão, eles encaminharam então uma lista de 300 e poucos projetos, acho que foram 248, quase 250 projetos, que foram aprovados num bloco único, onde os novos conselheiros não tiveram, né, um prazo de 3 dias para avaliação. Meu Deus, gente. Tá então, assim, errado isso. Que é isso. O conselho, na verdade, então, dessa forma como ele vem sendo conduzido, ele não é feito para funcionar efetivamente. Porque eu adoraria estar naquele conselho. Ele é um mero trâmite burocrático. Um mero trâmite burocrático. Só para passar e pegar isso, o protocolo. Mas veja o nome: Conselho de Planejamento e Desenvolvimento Territorial. Conselho Municipal de Planejamento. Então, eu tinha um sonho de chegar lá nesse conselho. E eles estarem planejando. E sentarmos, avaliarmos o mapa do município e falar, gente, não seria super interessante instalar um parque aqui, instalar um centro universitário aqui, um centro de desenvolvimento tecnológico, sabe? Por que essa área é propícia para isso? Por que devemos preservar isso? Aonde temos problemas de mobilidade? Qual a crise? Moradia mesmo, exatamente. Né? Como que a gente faz? Qual a capacidade de suporte dos bairros? Entendeu? Será que alguém pode explicar tecnicamente qual a capacidade de suporte de uma região em termos de adensamento? Quantas pessoas a gente pode pôr para morar lá? Então, quando eu vejo essa questão de um conselho de planejamento e desenvolvimento urbano, você tem essa visão, né? É isso que eu vou fazer, né? Uhum. Não. Aquele conselho, ele está estruturado exatamente para aprovar o que não é possível ser aprovado. E esse é o nosso grande desafio. Esse conselho também só pode ser presidido por uma pessoa que é o secretário de urbanismo, e que isso aí também está errado, porque os conselhos têm que ter uma... variedade, né? Exatamente. E tem que ter administração da sociedade civil também. Então, assim, a forma como ele foi construído foi feito para fazer exatamente o que eles estão fazendo, e as consequências vêm aparecendo, né? E vamos dizer mais, né? Vai aparecer mais ainda. A gente está vendo agora essa questão climática agora, nessa época do ano, janeiro, fevereiro, né? Sim. Agora estourando em São Paulo. Esse daí é o grande alarme mesmo. Essa daí é a grande prova daquilo que a gente está alertando. É aquela chuva que a gente teve em 20 de dezembro agora, isso, né? Gente, isso vai acontecer cada vez mais, cada ano mais. Cada vez mais vai se chover. Nós estamos vivendo um período de aquecimento global. Então, situações como essa que eu falei que o cara lá de cima liga a torneira no máximo, né? Porque a quantidade de água que cai num determinado período de tempo é uma coisa insana, né? Eu acho que nem a torneira, se a gente ligasse nessa capacidade, cairia um volume tão grande. Então, não tem como não ter consequências. Precisamos estar preparados. Sim. Né? E aí, essa preparação, eu te pergunto, o planejamento urbano está prevendo? Pois é. Não, né? A gente tratou também do plano diretor, né, das áreas de proteção ambiental, e não tem muitas ações nisso. Quando a gente foi falar do estudo de impacto de vizinhança, as pessoas ficam à vontade. Pode pegar. Aqui a gente tem liberdade para tomar café, para fazer. Continua que eu quero discutir. Um dos pontos altos do nosso, que a gente sempre ressalta, é que nunca falta café, pão de queijo e bolachinha. Sempre tem. Delícia. Mas a gente ressaltou ali várias vezes, porque esse conselho acabou sendo tendencioso, e não para um lado de uma coletividade. Ele não buscou aprovar, eu fiz o levantamento ali, na época, mas ele não aprovou nenhuma obra de outorga onerosa que era para Minha Casa Minha Vida. Todas elas eram obras de milhões, normalmente casa de veraneio. Enquanto isso, né, essa especulação, né, essa criação de solos muito caros na cidade, de moradia muito cara na cidade, fez com que as pessoas comuns de Itajaí sofressem com a especulação. E aí as kitnets, que custavam 400, 500 reais, elas estão custando 1.000 hoje. Os apartamentos de 2 quartos, que custavam seus 1.200, eles estão custando 2.000 reais hoje. Você já ouviu falar num termo chamado gentrificação, alguma coisa assim? É um processo onde as pessoas saem das suas regiões, dos seus locais de nascimento, de onde são nativos, e começam a ser colocadas para a borda. É um termo urbanístico, eu também vou dizer, né? Bom, a oceanógrafa querendo entender um pouco de urbanismo, mas é isso que está acontecendo em Itajaí. Então, assim, em função dessa grande valoração imobiliária de terras e de terrenos, as pessoas terminam se afastando e nunca mais voltam, né? Se afastam dos seus locais de trabalho e tal. Isso termina gerando um processo de desenvolvimento que também tem que ser avaliado pelos grandes urbanistas. Sim. E em Itajaí a gente teve o esvaziamento do centro também, né? Agora está passando por uma
por uma mudança aí, né? Tá tendo Então, repaginação essa questão, e tal, mas... por exemplo, da outorga onerosa, né? Eu vendo assim de fora e não sendo urbanista, talvez uma estudiosa, é, seria um instrumento super adequado para o centro de Itajaí, né? Você precisa realmente... O centro de Itajaí é um lugar que demanda esse adensamento, é um lugar que hoje você tem um comércio muito intenso, mas você não tem quem consuma dentro Aos desse... finais de semana tá vazio. Exatamente. Então, ali sim é um local onde a tal da outorga onerosa seria um instrumento de grande valia, né? Você realmente é um local que demanda esse adensamento para que se absorva os serviços e produtos que existem nessa região, né? Eu vou um pouco mais a fundo, Dani. Na verdade, eu não taxaria bairros, porque tem momentos ali do centro, tem espaços locais ali do centro, e você não tem a calçada com mobilidade decente. Você não tem o esgotamento. Então, a não ser que você invista nisso, você não tem motivos para fazer outorga. Mas isso é o planejamento. Esse é o planejamento. Então, por exemplo, você falou que no conselho nunca foi planejado nada, né? Eu tenho informações respondidas pela SEDU, pela Codetran, por exemplo, que eles não sabem o número de vagas públicas em Cabeçudas, Praia Brava e Fazenda. E aí, como é que eles fizeram o planejamento? Exato. Como é que cabe os visitantes ali? Como que isso está relacionado ao turismo? Qual que é o suporte turístico disso, né? Eu acho que faltam profissionais técnicos, entendeu? Ou que os técnicos que existem dentro da prefeitura de Itajaí sejam ouvidos ou sejam valorizados, né? O que falta nessas secretarias de frente, de ponta, terem pessoas técnicas que realmente pensem no melhor para a cidade e não no melhor para os seus amigos. O que eu vi, assim, até na conversa que eu tive aqui com o professor Wagner, que ele falou, Rafa, a gente faz o laudo. Sempre que tem algum problema, eu sempre insisto, vai lá e veja o processo. Porque quando você vai ver o processo, tá lá o concursado do IMA, que está lá sentado, ele foi lá e fez uma avaliação técnica, dizendo pormenores o que tinha que acontecer. De repente, a não liberação, ou então a liberação com condicionantes, tananã. Só que daí quem assina essa liberação é o comissionado. E é o comissionado que ele entrou por governabilidade. Governabilidade, Sim. Não sei ao certo agora essa palavra. E aí, quando você pega lá um comissionado que foi feito para garantir que aquilo funcione, ele não vai analisar tecnicamente e vai ignorar o técnico. Exatamente. Então, talvez os técnicos até existam, mas os tomadores de decisão, eles ainda não são pautados na técnica. Não, são políticos. Eu até sugeri, eu vou até abrir para ti, eu sugeri, por exemplo, na conversa. A gente tem lá hoje o secretário de urbanismo. Secretário do INES, que foi trocado agora. O diretor do INES. Por que o diretor do INES, para ser indicado, ele não tem que ser um dos 50 primeiros do último concurso? Para provar que tecnicamente ele é capaz. Ou então que ele tenha que passar pela prova para mostrar que ele é capaz. Por que não valorizar um funcionário que está dedicando sua vida, um funcionário de carreira, que conhece todas as dificuldades e desafios que tem lá dentro? Sim, sabe? Mas não por garantir que mas esse funcione, é o nosso né? país, entendeu? Isso acontece em todas as esferas. Eu falei, a gente teve uma crise política gigantesca no Brasil agora e não acha que Itajaí é diferente, é exatamente a mesma coisa. Nós não temos, assim, o cara de carreira, o profissional de carreira, ele preza pela sua assinatura, ele preza pela sua capacidade técnica e ele vai fazer o melhor pela cidade. E é isso que precisa mudar. Seria perfeito se isso mudasse dessa forma, que nós tivéssemos pessoas habilitadas nessa tomada de decisão. Uhum. Bom, do nosso lado a gente faz o nosso papel, a gente está alertando a comunidade, porque esse também é um outro detalhe, a gente vota e depois esquece. As pessoas não têm ideia de como o seu voto é importante. Se soubessem, por exemplo, teriam noção de que o quanto nós sofremos agora e perdemos, né? Porque quando houve uma determinação judicial para que o estudo de impacto de vizinhança
fosse legislado, regulamentado. Fosse regulamentado, se tornasse uma lei pelo município, que o município simplesmente a ignorou. Prevaricou. Exatamente. Nós levamos isso à Câmara de Vereadores. Muito bem, ótimo, está na Câmara. Mas os vereadores estavam do nosso lado, lutando pela sociedade ou pelo desejo da comunidade? Não. A votação entendeu? foi um eu gostaria até de lembrar os nomes, entendeu? Porque eram 11 vereadores, isso? 15 vereadores. Quantos foi que votaram com a comunidade a favor do impacto de vizinhança? Não tenho essa memória. Não tenho essa memória. Mas a gente tem alguns nomes, né? Foram 4 ou 5 nomes, né? Então foram 4 ou 5 vereadores que votaram a pedido da comunidade. Porque para que nós chegássemos com o estudo de impacto de vizinhança nesse procedimento onde a Câmara de Vereadores estava sendo obrigada pela Justiça a estabelecer, a legislar como deveria, dentro daquilo que já deveria ter feito há muito tempo, né? A gente teve os vereadores da nossa cidade, aqueles que vocês elegeram, votando contra. Não nos apoiaram. Apoiaram quem? Apoiaram o setor da construção civil, e ainda em detrimento da qualidade de vida nossa. E debocharam ainda, a gente teve fatos ali de vereadores falando, você não quer que construa, compre seu terreno, né? Exatamente, debochando mesmo, entendeu? Esse é o vereador mamão, eu falo. Esse vereador mamão, ele mora na Praia Brava. Então ele mais do que ninguém devia estar preocupado com a comunidade, mas não estava preocupado com seus amigos ou aqueles que vão investir nos seus terrenos. E durante o próprio processo, a gente perdeu um tempo e foi lá conversar com eles, né? A gente não simplesmente esperou que eles tivessem esse conhecimento. As explicações chegaram aos ouvidos deles, né? Até talvez eles não acreditaram, mas agora vão ter que acreditar, porque agora é uma mandado judicial, uma ordem judicial não tem como descumprir. Sim. Mas na época eu lembro que a gente foi lá e eu até falei isso na audiência pública, que eu entendi que um é veterinário, o outro é psicólogo, o outro é médico, são vereadores que cada um tem sua profissão e talvez eles não entendam de urbanismo. Perfeito. Tá ok, você não precisa ótimo. entender de tudo. Assim como eu vou chegar lá e falar, eu não sei de saúde, eu não vou discutir isso com vocês, tô indo embora, tchau. Porque eu não conheço, eu não posso dar meu pitaco para eles na parte de saúde. Mas, como a gente tem esse conhecimento, a gente vai lá e, acontece assim, assim, assim. Alguns vereadores discordavam, a gente argumentava e tal, mas conversamos com, 80% deles, porque é um tema difícil e a gente foi lá e levou a base. A base é o quê? Estatuto das Cidades, artigo 28, outorga onerosa, estudo de impacto de vizinhança, estão atrelados, está aqui a lei, vamos montar a lei com segurança jurídica. Mas eles não nos acreditaram. Não nos apoiaram. Não acreditaram. Não apoiaram. Teve gente que até acreditou, eu vou dizer até que teve gente que acreditou e teve vereador que estava chorando na votação porque não poderia votar. Acreditou, mas tinha que votar em outro jeito, né? É mesmo? Teve. Que triste escutar isso. Então é isso que eu digo. Na verdade, infelizmente, esse alinhamento político existe. Muitos deles são financiados por essas pessoas que têm interesse, querendo ou não, a gente, é uma campanha transparente. Não tem nada de transparente. O financiamento eleitoral existe, as pessoas devem favores, e em algum momento elas têm que pagar essa conta. E assim a conta foi paga, e graças a Deus a gente teve um bom senso da justiça. Uma justiça que, assim, ela erra, ela tarda, mas dessa vez ela não falhou. E isso me deu um ânimo muito grande para continuar lutando e continuar trabalhando por aquilo que a gente acha certo. Então vamos falar sobre isso, já aproveitando que estamos nesse tema do EIV. O EIV, então, já que você falou, ele foi obrigado pela Justiça, a Câmara de Vereadores, a legislar, porque ele vinha lá de 2001 para ele ser... O Estatuto das Cidades coloca o estudo de impacto de vizinhança, assim como a outorga onerosa, desde 2001. E os municípios, desde então, têm que se adequar. O nosso município chegou em 2022 sem um estudo de impacto de vizinhança. Mas tem que lembrar, né, que lá em 2016, 17, essa lei foi submetida à nossa casa lá dos vereadores, né, e alguém, estrategicamente, hoje secretário de urbanismo, retirou a lei da votação. Por que será que ele fez isso? Sim, a gente tem o pedido dele retirando isso de votação lá em 2018, acho que foi. Exatamente. E por que é que o senhor Rodrigo Lamin retirou
essa lei de estudo de impacto de vizinhança da votação da Câmara de Vereadores, quando ela já estava quase na tramitação final, para ter entrado em vigor naquele momento. E havia uma lei criada a várias mãos, né? Porque na época que essa lei de 2017... Tecnicamente falando, uma lei honesta. Uma lei honesta porque o Conselho ainda tinha representatividade, ele foi criado por várias mãos ali, era um texto legal, ele merecia aprimoramentos? Merecia. Mas segundo os participantes, né? Eu não participei, Sim. Dani, eu sou sincero, eu não participei, não tenho nem como saber o que aconteceu na ocasião. Mas tá tudo bem. Eu dei uma esbarrada aqui. Não, mas tá tudo bem. Tá. Pronto, já voltou. Eu não participei, mas conversei com pessoas que participaram. Eles falaram, foi bem democrático, participativo. A tal da gestão participativa. E daí ela existia naquele momento. Foi tirado, então, pelo secretário de Desenvolvimento Urbano. E, então, daí entrou na Justiça um mandato de injunção. E, em paralelo, também ocorreu uma ação que foi proposta pelo Salve Itajaí, né? Que eu até participei dessa reunião na promotoria, ali no MP, onde o MP pediu a suspensão da outorga até que se regulamentasse o EIV, né? Exato. Foram os dois em paralelos. Exatamente. E aí, depois de daí teve as audiências públicas, que foi um grande... Foi legal, não foi? Foi uma grande oportunidade. Foi legal. A gente colocar à tona e, inclusive, dar conhecimento à Câmara, aos nossos representantes do povo, de que eles estão vivendo um mundo que não é real, né? Porque eles, na verdade, não nos escutam. Eles não nos escutam, né? Eu acho que esse é o grande desafio, Rafael. Eles não nos escutam. Eles não nos escutam. E tem que entender, assim, eles tentam, muitas vezes, me taxar, né, como uma xiita, uma pessoa radical. Gente, eu não sou contra prédio, eu não sou contra o desenvolvimento, bem pelo contrário. Mas, assim, eu busco a premissa da sustentabilidade, sabe? É fácil. A gente pode ocupar, a gente pode construir, a gente pode tudo. Só que existem alguns limites que precisam ser atendidos. Sim. Entende? Vamos lá. A gente tinha lá o Código Florestal que trabalhava em 30 metros a proteção das margens dos rios. Aí, com uma estratégia de uma lei anterior, o município jogou essa área de preservação para 15 metros, né? E agora volta de novo, cai o Código Florestal, retoma de novo. Então, assim, vamos ser sensatos. Se você não deixar os 30 metros de APP no entorno da margem do rio, quando vir uma enxurrada como essas que aconteceram no começo do ano, a tua casa vai para debaixo d'água. Ou aquele prédio onde foi autorizada uma garagem subterrânea ao lado de um rio que transborda, vai ficar com todos os carros de todos os moradores debaixo d'água. Isso é fato, né? É fato, sabe? Então, é esse tipo de coisa que deu já, né? Deu, né? Deu. Eu acredito muito assim, nessas ocasiões a gente tem... Eu entendo, eu fui fazer uma pós em Direito para entender um pouco a cabeça de juristas, né? Não sou especialista, como diz meu diploma lá, mas, enfim... eu entendo que a lei, ela vai sofrer alterações e adequações durante toda a sua vigência. Enfim, ela vai ter porque vão mudar condições, enfim... como você falou aí dos 15, 30 metros de APP, né, da beira do rio. Mas aí entra a ciência. A ciência entra para balizar isso. Uma coisa é a legislatura, a parte jurídica, legal. Outra coisa é o embasamento técnico para aquilo. Então, até um dos motivos desse programa chamar ter o Ciências, Cidades e Política é porque para você ter uma cidade mais inteligente, você precisa de políticas públicas mais inteligentes. E para políticas públicas inteligentes, ele tem que se basear em ciência. Então, é óbvio isso do EIV, é óbvio que você não pode construir excessivamente sem avaliar o impacto que isso vai ter. Hoje, em 2023, é óbvio isso. E talvez a ciência venha para balizar essa tomada de decisão e essa legislatura. Eles não escutam a ciência, eles não escutam a parte técnica. E o que me assustou mais também nesse processo do EIV, a audiência pública foi legal, a gente tomou cadeira ali, voz, a gente foi representante ali na época, nós dois, como voz para trazer o que a gente estava pensando o tempo todo. Então a gente colocou todos os argumentos na mesa de forma ilustrativa. A gente não brigou com ninguém, a gente não ofendeu ninguém, a gente não gritou. A gente foi lá para expor o raciocínio
a sua frustração e raciocínio sobre o conselho, sobre o plano de desenvolvimento de Itajaí, sobre o urbanismo de Itajaí e sobre uma cidade que você imagina e pautado nos seus associados. Eu fui lá também com essa missão e a gente colocou isso de forma clara. E aí, quando veio a votação, eu não fui na votação. Eu falei para ti, eu não vou, eu tinha que trabalhar, eu trabalhei até quase o início da votação, e aí eu fiquei em casa aqui assistindo junto com o vizinho, com o Mauro. E foi nítido que tiveram várias artimanhas dos vereadores. Eles desconsideraram. Então, tudo Eles aquilo tentaram que passar foi um levado pano, de forma tentaram passar técnica, pano pra tudo tudo. que se levou de forma técnica não foi considerado na hora da Não tomada de foi. decisão. Né? Teve uma vereadora que teve a proposta dela aprovada, né? A emenda 13 Qual era o nome dessa vereadora? da Célia, Pera. filha do Eloy, Essa Célia. que aprovou 30 mil metros na fazenda. Exatamente. Essa Célia levou uma proposta que, sinceramente, ela nem sabia o que ela estava falando. Não sabia. Dizendo que eu propus isso. Ela não propôs nada. A proposta não era dela. Não era. Entendeu? Então, assim, eu nem sabia o que ela estava falando. Ela não tinha nem ideia do impacto do que ela estava fazendo. Mas, mesmo assim, a votação já estava acordada. E isso é muito triste. Uhum. Isso é o pior. Foram vários vereadores que defenderam, por exemplo, que nem toda outorga tem que ter estudo de impacto de vizinhança. Pô, eu fui lá depois, eu fui lá pessoalmente, falei, como assim você está defendendo isso? Então, assim, vamos pegar no mesmo sentido que você está tentando não cumprir uma lei, cumprir outra. Nem todo adulto tem que ser preso na cadeia. Vamos prender também na FEBEM. Nem todo menor de 18 anos tem que ser preso na FEBEM. Prende na cadeia. A questão da outorga, uma regra, a questão cara, da outorga, tá a questão da outorga foi uma estratégia. Vamos ser bem realistas, né? E isso acho que até é importante até para a gente poder deixar claro onde é que vamos chegar. A questão da outorga foi uma estratégia que eles conseguiram validar a alteração do Código de Zoneamento em vigor, né? Sem ter que alterar o plano diretor. Então, assim, foi um caminho legal, eles legalizaram essa alteração. Mas foi aplicado errado, né? Tá, mas, entende? Foi uma estratégia que a gestão pública municipal e seus alinhamentos, né, os seus aliados aí, utilizaram. Por quê? Porque aprovar um plano diretor não ia ser missão fácil. E não será. Né? E não será. Porque, assim, agora, com essa validação... Hein, Rafael? Com essa validação de que toda outorga onerosa vai ter que ser submetida ao estudo de impacto ambiental, de impacto de vizinhança, o que eles vão fazer? Responda você. O plano tá lá, já foi entregue, né? Então, o que eles vão fazer é agora validar os patamares construtivos da outorga onerosa dentro do plano diretório. É isso que eles querem fazer. Só que aí toca num ponto importante e eu vou te dizer que aí vai começar uma nova batalha. E olha, já estou antecipando tudo aqui, né? A nova batalha vai ser o seguinte. Eles vão aprovar um patamar construtivo, mas eles vão ter que provar que aquela capacidade de suporte daquela região alguém aguenta esse nível de utilização. Porque quando eu perguntei ao Dr. Dalmo Vieira, que é o coordenador do plano diretor, quando eu perguntei ao secretário de urbanismo, tá, beleza, esse patamar construtivo que vocês estão jogando para Cabeçudas, para Praia Brava, esse adensamento, quantas pessoas vocês vão colocar no bairro? Eles não me responderam. Não tem ideia, eles não sabem. Mas eles têm que ter. Eles têm que saber. Eles não têm como aprovar uma proposta de utilização, de ocupação de um bairro sem saber aonde vão chegar. Simplesmente ao léu. Então, mas aí que vem meu medo, assim, ó. Eu peguei, até convido depois, quem quiser fazer isso, eu peguei o plano diretor, o mapa do plano diretor, aí eu peguei o mapa de adensamento populacional que a gente tem hoje e peguei o mapa de esgotamento sanitário. E aí você coloca ali que as zonas que eles estão mais adensando são zonas que não contam com isso. Não contam com esgoto. E aí, por que você vai adensar se você não tem esgoto ainda? Por que você está investindo numa pracinha linda com palco no centro se você não colocou esgoto no bairro? Exatamente. Está errado. As prioridades, as onde é que está se né? aplicando o recurso da outorga onerosa? Exato, esse é outro ponto. A gente pediu lá na audiência e eu não recebi. Parece que no final do ano tem uma planilha ridícula ali que eles apresentam. Não, assim, ó. Um balanço de entradas e saídas. Já começa por aí, né? Como membro eu do conselho durante, não sei, eu e Flávia, né? Da Agenda 21, não sei quanto tempo, quantas reuniões pedimos um balanço, um extrato, um saldo da movimentação financeira
do Municipal. Fundo de Gestão e Desenvolvimento Integral, do Fundo Municipal de Gestão. Do Fundo Municipal. Exatamente. E foram muitas reuniões até que chegou um balancete contábil. Sim. Aí você não sabe nada, né? Porque você não tem a fonte do recurso, você não tem quem deu, quanto pagou. É contra a lei. É uma isso. conta assim. Mas uma vergonha, outra vergonha. Quer dizer, então o que acontece? O conselho, além de mal gerido, mal presidido, não cumpre leis. Entendeu? Eu não sei como que esse secretário continua à frente do colégio de delegados, do plano diretor e do conselho, porque ele simplesmente não cumpre leis. Sim. Ele não cumpre. E o colégio de delegados não tem E representatividade ninguém faz também, nada. né? E ninguém faz nada. Entendeu? Isso já foi levado ao Ministério Público, isso já foi ajuizado em ação civil pública, e simplesmente o cara continua lá como um fantoche, sem cumprir leis, e ninguém interfere. Aqui, quando eu digo aqui no bairro, a gente foi lá questionar o porquê que tinha um prédio de 9 andares na beira da praia. E a gente pegou os parâmetros construtivos e começamos a questionar. Então, você vê que daí a gente foi lá e conversou com algumas engenheiras da prefeitura, que elas receberam a gente. E aí da onde você tirou esse parâmetro construtivo? Ah, não, mas esse aqui não tá 240% maior? Não, mas você tem que ver que o bom senso desse aqui, que a conta desse aqui, que esse aqui, não sei o quê. E aí começa a dar uma coceira assim, você fala, vocês estão inventando coisa ao invés de respeitar aqui. Então a gente vai ter, né, beira da praia, com outorga onerosa, seria térreo e mais 6. Ali eles Aqui em Cabeçudas? Aqui em Cabeçudas, com Térreo outorga mais onerosa. 6? Bateu a Praia Brava. Vai pra... Ali tá chegando a 40 metros de altura. A gente fechou em 15 na Praia Brava com a questão do sombreamento, que também deveria ser... aplicável aqui. Exatamente, então, extrapolado pra cá, né? Então, a gente tem vários desafios, né, Dani? Muitos. A gente vai vir aí plano diretor para brigar, tem alguns quesitos bem importantes no plano diretor que parece que não foram obedecidos. Eu acho que a gente vai ter... com relação à composição do colégio de delegados, a denúncia já foi feita, né? E várias vezes, né? Um colégio de delegados, de novo, manipulado, construído irregularmente, onde, simplesmente, quantas vezes eu tentei me manifestar. Ele me impedia, ele tirava o meu direito à voz. O presidente do colégio de delegados, ele me impedia de me manifestar. Quer dizer, eles deram vaga... Tem um vídeo disso no plano diretor, Eles deram vaga, né, para uma associação que é de proprietários da Brava Norte, que nem se sabe quantos proprietários fazem parte dessa associação, e não deixaram a associação legítima se manifestar e ter voz perante o colégio de delegados. Aí veio sob uma justificativa, beleza, em 2018 a associação estava irregular, mas já se passaram 5 anos, eles não conseguiram concluir o trabalho e simplesmente não nos escutam. E não importa se tinha vaga ou não tinha vaga, eu não estava pedindo voto, eu estava pedindo voz, né? E mesmo assim nós éramos impedidos de nos manifestar. Então, assim, isso aí vai dar, assim, muito pano para manga, sem falar que outros entidades representantes têm representações mascaradas da construção civil, né? Sim. O cara deveria ser uma ONG, mas ele é da Associação de Engenheiros e Arquitetos, né? Então, assim, a coisa ali realmente ainda vai ter muito pano para manga. Tem muito pano para manga. Vamos levar isso para a Câmara de Vereadores e vamos cumprir nossa missão, né? Tá, e aí deixa eu te perguntar, para a gente poder passar isso pro pessoal de casa também. Como que foi essa... A gente teve o TJ agora, então, impedindo e ouvindo nossas palavras, né? Como é que foi isso? O que acontece daqui para frente? Você pode explicar para o pessoal o que aconteceu nesse meio tempo? Com relação ao EIV, a decisão? A decisão, porque eu acho que fica uma lacuna, assim, ó, do pessoal, veio bastante gente, o que aconteceu? Me explica, me explica. Vamos lá, a gente entrou com uma ação civil pública, não sei, em meados do ano passado, onde... 15 de junho. 15 de junho, muito obrigada. Onde houve o entendimento, então, da doutora Sônia Moroso, que é a juíza, né, de direito, entendendo e atendendo que, enquanto não se promulgasse a lei do estudo de impacto de vizinhança, não se poderia mais aprovar empreendimentos com instrumento outorga onerosa, que é esse adicional construtivo que permite, então, esse sobreadensamento de regiões e bairros não planejados. Por quê? Porque isso causa pressão na infraestrutura. Algum tempo depois, já havia em paralelo a Câmara de Vereadores sido notificada que precisava submeter a lei de impacto de vizinhança, né, de estudo de impacto de vizinhança, que essa lei deveria existir no município, que eles tinham que produzir essa lei, né, colocar ela em vigor. Ótimo.
E que até então, até a promulgação dessa lei, que então se abdicassem de aprovar projetos com outorga onerosa. Então ficou suspensa a aprovação da Ficou outorga. suspensa, aspas, né? Porque lá no Conselho no Conselho de Desenvolvimento Territorial, o senhor Rodrigo Lamin continuou submetendo projetos com outorga, mesmo contra a primeira decisão judicial, como se nada fosse acontecer. Que cara de pau. Mas talvez eles já soubessem, né? Eles já soubessem que eles iam conseguir, através de um desembargador, suspender essa uma decisão. Uma liminar para suspender. Isso, e eles conseguiram efetivamente uma liminar. Bem quando ia se voltar a lei do EIV. Porque se a decisão da doutora Sônia tivesse em vigor naquele momento da votação do EIV, obviamente os vereadores teriam que incluir a outorga onerosa como um das premissas para a aplicação do estudo, né? E sabe que eu queria até fazer uma comparação bem importante. Bom, o estudo de impacto ambiental é uma coisa que todo mundo já conhece, já tem mais facilidade, né? De escutar. Sim, O que significa isso, mais ou menos, né? Por exemplo, você vai construir alguma coisa, você tem que desmatar uma área, você tem que tirar uma espécie de uma árvore que está lá. Então, o que você faz? Você compensa isso ambientalmente, certo? Então, você desmata de um lado, mas você vai fazer uma compensação a esse dano ambiental. No caso, o estudo de impacto de vizinhança é um paralelo a isso, né? Onde essa pressão à infraestrutura que o empreendimento vai causar, ele vai compensar de alguma maneira. Então, o que acontece? Vão ser técnicos que vão avaliar, esse adensamento vai pressionar o posto de saúde, vai pressionar a escola, vai pressionar o sistema de saneamento, de energia elétrica. Então, precisa haver melhoria nisso. Vamos investir nisso? Então, ele vai compensar o dano, essa pressão à infraestrutura que, de alguma forma, o empreendimento vai causar. É nada mais do que isso. É uma coisa simples. Então, é um instrumento que vai ser muito positivo para o município. Sim, né? Vai. E, bom, então, resumindo o samba, naquele primeiro momento, em dezembro, quando a lei do estudo de impacto de vizinhança foi aprovada pela Câmara de Vereadores, ela não incluiu, porque a maioria dos vereadores foram contra ou estavam alinhados à outorga onerosa, né? Então, ela excluiu a outorga onerosa dentre os itens que deveriam ser submetidos ao estudo de impacto de vizinhança. E agora, por uma decisão unânime, né, dessa segunda turma lá do Tribunal de Justiça, desembargadores do Tribunal de Justiça, houve um entendimento de que não, a outorga onerosa tem que estar dentro dos quesitos, então, que demandam o estudo de impacto de vizinhança. Ou seja, daqui para frente, todos os empreendimentos, todos não, porque eu já acho que valida desde a decisão da doutora Sônia lá atrás, tá? E eu também acho que valida. Eu acho que desde o primeiro ponto dela. Eu defenderia que dá para validar todos que não tiverem começados também. Exatamente, que não iniciaram suas obras. Aqueles que não começaram suas obras. Exatamente, para saber o quanto vai pressionar o sistema e etc e tal. Sim, exatamente. Eu acho. Inclusive... seria perfeito. E o desembargador, então, que deu a liminar, ele trocou de voto, né? Ele mudou de opinião depois da argumentação. Tá incrível, né? O parecer dele tá incrível. Eu acho que ele realmente não tinha se atentado ao quanto, né? Eu falei assim, a gente fez um levantamento, que eu não me lembro do número de cabeça, mas eu fiz esse levantamento de quantas outorgas tinham sido aprovadas, fiz uma divisão por bairros, né? Tava a maioria realmente concentrada na Praia Brava, depois Fazenda, Fazendinha. É que não tem muita escala, né? Porque Cabeçudas, obviamente, muito menor. Cabeçudas não tem nem... Eu nem não sei tem como calçada, não tem nada. Mas como é que Cabeçudas pode ainda receber? Era um bairro que jamais poderia utilizar desse instrumento. Esse instrumento não tem benefício nenhum num bairro como Cabeçudas. Não tem. Sabe? Ele só vai trazer malefícios. Exatamente. Né? E na Praia Brava é realmente uma questão de capacidade de suporte. Mas assim, olha, vitorioso. Eu vou dizer assim que eu tirei umas férias da associação, umas férias paralelas, mas a gente estava a trabalho. Mas volto revigorada, com muita energia e com a certeza, assim, isso me deu força para saber de que a luta não foi em vão, porque muitas vezes a minha bateria caiu. Sim. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, a gente tenta, a gente prova, a gente mostra, a gente perde horas se dedicando para dizer, cara, tá errado, sabe? Tá aqui é técnico, tá aqui os números, né? Sim, lá na frente a gente perde essa batalha e... Foi até das coisas que eu falei pro Daruan aqui. O Daruan tem, sei lá, 14, 15 anos da vida dele que ele se dedicou a entender como é que é o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento das cidades costeiras no Brasil. Ele tá há 14 anos estudando para isso. E aí ele fala para você isso, e você que não tem nada a ver sendo vereadora lá ou um prefeito,
que você não conhece disso, você não acredita no cara que é que tá há especialista. 14 anos estudando isso. Mas você vai acreditar naquele cara que vai te falar, pô, isso aqui vai trazer dinheiro. Pronto. Exatamente. Você pode pegar 10 argumentos científicos e pôr na mesa. É você o põe imediatismo. onde... É o E vou te dizer imediatismo. uma coisa. O cara sem auto-onerosa, ele vai continuar lucrando. Vai continuar. O lucro é uma coisa extraordinária desses empreendimentos. Eu falei assim, ó, eu teve um empreendimento específico onde eu peguei todos os dados, né? Então, eu tinha os dados de obra, de terreno, de construção, e depois de venda dos apartamentos, né? E eu disse assim, eles pagaram pro município 2 milhões de reais, né? Pela outorga onerosa. 2 milhões de reais pelo sol da Praia Brava, por um pedaço de sol, porque era um prédio de frente pro mar. Essa construtora tira limpo 100 milhões de reais. O lucro dessa construtora com a tal da outorga é 100 milhões de reais. Se não tivesse outorga, seria 50. O cara continuaria lucrando e pra caramba. Entendeu? Então não precisa. Não precisa ser tanto, sabe? Às vezes o menos é mais. A gente tem condição de evoluir. E isso daí não vai causar nenhum prejuízo à cidade, nem ao desenvolvimento. Isso daí é tudo conversa furada de que vai atrasar o crescimento do município. Não. O atraso é o que está acontecendo agora, porque o prejuízo lá na frente vai ser gigantesco. E eu vou até fazer uma analogia a isso, né? Ele não precisa, enfim, o lucro, ele não precisa ter tudo isso, ter toda esse empenho, essa construção e causar um problema. Porque o que acontece? Quando você tem muita gente, aquilo se torna popular. Aquilo se torna cada vez menos exclusivo, aquilo se torna cada vez mais comum e começa a gerar problemas. Então eu comparo com uma nuvem de gafanhoto. Se você adensa demais, você cria ali um adensamento muito grande, começa esgoto a brotar, as pessoas ficam doentes, como aconteceu esse ano, Meu né? Deus, a gente viu um horror. o trânsito, a água, energia, e aí você começa a ter aquela vista da praia, já é uma vista... 3 dias sem água, sem entrar uma gota de água, em máximo de verão de 30 e poucos graus, quem que aguenta? Pois é. E aquela vista da praia que você comprou em 2018, hoje ela virou uma vista para a suíte do prédio vizinho. Porque começa, daí você fala, pô, meu apartamento não tá valendo mais, vou começar a vender. E aí é uma nuvem de gafanhotos. Vem, suga os recursos, explora ao máximo aquele local, acabou, vai embora. E aí começa a desvalorizar. E deixa prejuízo para toda a sociedade. Exatamente. E se você diminuir pela metade a adeus, ocupação da Praia Brava, você vai aumentar o valor, porque traz mais exclusividade. Esse é o ponto da história. E automaticamente traz também... O que significa o quê? Que todos os corretores imobiliários deveriam apoiar a comunidade. Sim. Né? Quando ficam se alinhando com a construtora numa decisão completamente equivocada. Porque esses empreendimentos que eles estão hoje contando uma história de que vai desvalorizar lá na frente. Exatamente pelo sobreadensamento. Isso. E aí, aproveitando então, Dani, eu vou entrar aqui no nosso quadro. Eu já queria agradecer, vou só fazer um corte aqui rapidinho. Pessoal, muito obrigado pela paciência aí, pela presença. Hoje aqui a Dani do Salve Brava, querida guerreira incansável. Esse é o objetivo do nosso podcast, trazer pessoas que lutam por uma sociedade melhor, por cidades e políticas públicas mais inteligentes. E a Dani é um exemplo disso, junto com os parceiros delas aí. Eu queria aproveitar também você que quer colaborar com o nosso programa. Manda um DM lá, um direct, que nosso programa ele é um programa embrião, emergente, num quartinho no fundo de casa. Eu sou o anfitrião desse programa, Rafael.marmota no Instagram, e pode seguir a Dani lá no Salve Brava. A Dani também ela tem uma empresa, daqui a pouco ela faz uma propaganda aí no Instagram dela, porque agora a gente entra naquele quadro que é polêmico igual o nosso nome. O nome do nosso podcast leva a uma polêmica, né? Diversos trocadilhos a gente consegue fazer. E aí surgiu o quadro Na Gunda dos Outros é Refresco. Por que na gunda dos outros é refresco? E a internet gosta de coisas ruins. E aí, dentro desse contexto, provavelmente você, assim como a maior parte das pessoas que vem aqui e fala, eu penso quase todo dia em desistir, eu estou sempre pensando em desistir. Mas existe um momento, aquele momento que você fala, puta, isso aí foi um chute, foi um desacordo, puta, isso aí eu não queria levantar no dia seguinte. Foi uma rasteira muito grande que eu levei. É um momento de superação, porque hoje você está aqui feliz da vida comemorando
que nós conseguimos provar a nossa argumentação juridicamente. Então, qual foi esse momento de superação? Qual foi esse momento na Gunda? Você tem esse momento na Gunda dos outros é refresco? Então, vamos lá, que eu vou tentar traduzir isso de alguma maneira. Te coloquei numa saia justa. Porque assim, infelizmente, assim, a gente gostaria de trabalhar em parceria, né? E a gente montou projetos incríveis, né? Nós temos projetos, eu falei, no meio da pandemia, bom, eu trabalho fazendo feiras, né? E eu vi, assim, um dia eu estava lá expondo na Praia Brava, num espaço que um amigo meu me cede, eu olhei um pedaço de rua e falei, cara, que lugar incrível! Putz, meu Deus, isso aqui vai ser incrível. Mandei um projeto para a prefeitura, conseguimos a trancos e barrancos executar durante 6 meses esse projeto. O projeto foi um sucesso. Semanalmente a gente estava provendo renda e trabalho para mais de 50 famílias. Mas a retaliação política existe. Não, a Dani não. A Sebrava não vai poder fazer esse tipo de projeto, porque para que a gente vai apoiar essa pessoa que tanto nos atrapalha, né? Caramba! Então, assim, hoje esse projeto não está sendo executado, mas eles resolveram passar isso para a mão de outras pessoas. Eu fiquei bem magoada, bem triste. A condicionante era que a Dani e a Sebrava não pudessem estar envolvidos. Caramba! E eles tentaram. Sabe o que aconteceu? Não deu certo. Não deu. Não! E nem vai dar. Entendeu? Porque tem uma coisa que é aquela coisa de a gente fazer com vontade, fazer com amor, ter um objetivo maior lá na frente, sabe? Naquela época da pandemia era dar emprego e renda. Talvez ainda continue sendo sem a pandemia, porque se você visse que coisa assim, eu acho que eu vou dizer uma das melhores sensações da minha vida. Foi no momento onde estava todo mundo passando por muita dificuldade, eu olhar para o lado e ver todo mundo assim, sabe? Vendendo muito, já não tinha mais embalagem, não tinha mais... Cara, assim... Trabalhando... Demais, sabe? Produzindo. Eu juro, assim, olha, a sensação que eu tive esse dia, que foi dia 3 de janeiro de 2021, foi, assim, a coisa mais incrível de poder ofertar trabalho e renda para um grupo de amigos que muito precisavam e aquilo tudo ser um sucesso. Infelizmente, assim, ó, assim, a gente volta um dia com o Brava Mix, eu tenho certeza disso, que foi um projeto, assim, Rafa, incrível. Vou dizer, a Praia Brava hoje está pedindo por isso. Aquela região onde a gente estava executando o projeto está decadente, feia, fraca, sem movimento. A gente tinha feito aquele negócio florescer, mas a gestão pública municipal não enxergou isso. Pegou esse projeto, deu na mão de outros, falando, não, façam vocês um bom trabalho, e eles não chegaram em lugar algum. Então, ó, na Gunda deles... A Dani trouxe um momento muito bom de superação, é isso aí, esse é o objetivo, cara. Que legal, fico feliz que você deu a volta por cima nesse momento aí. E, cara, eu acho que a gente tá chegando já no finalzinho, daqui a pouco a gente vai falar com o pessoal lá do Ervino. Eu queria te agradecer imensamente, assim, ó, pô, você é uma guerreira, a gente se inspira muito no seu trabalho. Não só no seu, né? Você é uma liderança que bota a cara a tapa, né? Falei muitas vezes, eu tava ali nos bastidores, mas nunca tive essa coragem de pôr a cara a tapa. Agora tem, né? Agora tenho, agora tô até aqui na internet, aqui aberto ao cancelamento. Mas é que alguém tem que falar, Rafa, alguém tem que pôr, tem. Entendeu? Não tem nada de errado, a gente não tá fazendo nada de errado, a gente tá fazendo o que é certo, entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada de você estar do lado certo. A nossa luta, ela é verdadeira, entendeu? A gente está lutando por aquilo mesmo que é o bem de todos, é o da coletividade. Não é para ter o benefício próprio, não é para o teu enriquecimento, é para a coletividade. Isso não tem preço. Que massa, Dani, é lindo que massa. Demais. Muito, muito legal. Você quer deixar algum recado aqui para alguém na câmera, que a gente já está fechando essa aqui, essa câmera, acho que você já sabia, né? Uhum. Você quer deixar um recado, se despedir? Já aproveita, se quiser passar o Instagram também da sua loja, da... Então, eu vou dizer o recado. Na verdade, até a questão da divulgação o meu Insta é Prata da Terra, né? A Prata da Terra surgiu na época da faculdade, até agradeço a oportunidade. Meu trabalho não é muito a venda online, eu gosto do presencial porque eu gosto de adornar as pessoas, né? Uhum. A gente transforma mesmo, é muito legal. A joia tem um poder incrível sobre isso. Mas eu acho que, acima de tudo, o que eu venho aprendendo e experimentando nesses meus quase 48 anos, que semana que vem eu tô
Tô num De dia aniversário. especial. É que o cara lá de cima, ele nos conduz. Então, às vezes, a gente precisa respeitar um pouco o tempo dele, mas que lá na frente tudo dá certo, entendeu? Então, acho que essa é a grande lição que eu venho aprendendo e evoluindo muito, porque sempre fui muito cética, muito científica, muito técnica, né? Eu sou uma cientista, mas eu hoje tenho certeza que ele nos conduz e que a gente tem que respeitar o tempo. Às vezes o caminho dá uma conturbada, mas lá na frente tudo dá certo. Que bom, que bom. Bom, pessoal, é isso, essa edição especial do Nagunda Podcast, porque esse episódio não vai respeitar a ordem dos episódios. Esse episódio não vai sair na segunda-feira às 4 da tarde. Provavelmente ele vai sair no domingo, numa edição especial, porque esse programa merece uma atenção especial. Esse episódio é especial, né, Dani? Eu agradeço a presença de todos. Siga a gente lá no Instagram, Nagunda_podcast. Rafael.marmota e o Salve Brava. E também tem o Salve Itajaí, não podemos esquecer. Uma boa semana para vocês e um beijo na Gunda e até segunda, pessoal.